Bom dia, meu nome é Davi, sou monitor de redes do curso de TSI do campus Igaraçu, segundo período do ano de 2022. Aqui nesse vídeo vai ser dado a introdução da camada de aplicação. Antes disso, vamos entender como é que funciona a camada de aplicação com a metáfora, a comparação. Tem aqui essa pessoinha, ela é o remetente e o cliente. Ela quer escrever uma mensagem, quer fazer uma solicitação. Ela vai escrever uma mensagem e vai colocar na mensagem o CEP e o apartamento, que é o endereço da pessoa e onde é que a gente pode encontrar ela. Ela chega lá, tem o carteiro lá esperando, ela vai até a porta, abre a porta, abriu a porta para poder entregar a mensagem, entrega a mensagem para o carteiro e do outro lado está lá o destinatário, servidor esperando com a porta aberta, ele está lá esperando já a mensagem. E aquela informação no começo que tinha o CEP, que era a casa, né, que é o endereço, o apartamento é igual à porta, ou seja, em qual porta ele vai entregar essa mensagem. Então ele vai lá e entrega a mensagem e o destinatário recebe a mensagem. Aquele que escreveu a mensagem aqui seria o cliente, e aquele que está esperando e depois recebe a mensagem é o servidor. Aí vamos lá, tem algumas observações acerca dessa comparação que foi feita. O cliente e o servidor não se importam qual vai ser o caminho tomado pelo carteiro. O carteiro aqui seria a camada de rede, aquela subdivisão das 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace, física. Tudo que for para baixo ele não se importa o que vai acontecer. Ele só vai se comunicar com a mensagem. Ele entregou a mensagem, o outro recebeu a mensagem. Não vai se importar em qual mensagem chegou. Ou seja, não vai se importar qual caminho que foi tomado na camada de rede, etc. Não importa para ele. Não importa se a mensagem chegou ou não. Só importa enviar a mensagem, só isso. Vamos lá. O servidor ou destinatário, né? Nesse caso seja o destinatário, quem está esperando a mensagem, está sempre esperando. Ou seja, ele não inicia a comunicação. Então, o que caracteriza o cliente, o que caracteriza o servidor? O cliente, ele pergunta, ele é quem começa a comunicação, e o servidor é aquele que espera para depois responder. Aí, falando nisso aqui, tem até aquela arquitetura cliente-servidor, que seria o quê? O cliente e o servidor aqui, né? O cliente, ele faz uma requisição, o request, e o servidor, ele espera essa requisição, essa pergunta, e depois ele responde o response. Basicamente isso daqui. Agora vamos lá para aquele slide para entender o que é a camada de aplicação propriamente dita. Seria uma camada de abstração responsável por realizar a comunicação fim a fim entre aplicações. Ele é responsável pela comunicação entre a borda da rede. Então, reiterando, tudo que for relacionado ao núcleo da rede não importa para a gente. As arquiteturas de uma aplicação: cliente-servidor e peer-to-peer. Vamos lá, cliente-servidor é aquele que eu acabei de mostrar, que ele primeiro pergunta e o servidor ele nunca pergunta, ele sempre espera para depois responder. É isso aí, basicamente é cliente-servidor, é o cliente vai lá, pergunta ao servidor, sempre espera para depois responder. É isso. Peer-to-peer é ponto a ponto, e nem o torrent. Você chega lá, imagina o torrent, que tem aquelas sementes, etc. Outras coisas a mais, né? A se ponderar acerca desse tipo de arquitetura de rede. Mas, inicialmente, vamos explicar de modo bem por cima como é que seria. Tem um nó e outro nó.
Esses dois nós estão interconectados. Tem outro nó também. Tem outro nó. Tá vendo aqui? Por que eu estou falando nó? Porque é como se fosse uma linha que tivesse um ponto de conexão entre os dois. Então essa linha está conectada com essa aqui, com esse ponto aqui, esse nó. Aí vamos lá. Esse nó daqui, ele quer uma coisa que tem nesse nó daqui. Esse nó daqui tem uma mensagem, um arquivo. Vou colocar aqui um arquivo. E esse nó, ele quer esse arquivo daqui. Então ele vai perguntar para esse nó daqui. Ele chega aqui e pergunta para esse nó: ei nó, eu quero esse arquivo. Então ele está fazendo o request. E esse nó chega aqui, ele não iniciou a comunicação e respondeu. Fez um response. Então nesse caso, esse nó é o cliente e nesse caso esse nó é o servidor. Mas isso daqui que eu acabei de fazer pode acontecer com qualquer nó. Ou seja, cada nó pode ser cliente ou servidor, dependendo da situação. Aí tem outras coisas que vai vir melhor. Vou colocar outro vídeo para diferenciar arquitetura de cliente e servidor. Mas tem algumas situações que tem vantagens nessa arquitetura cliente-servidor e tem outras situações que tem mais vantagem nessa arquitetura peer-to-peer. Vou até escrever aqui peer-to-peer. Ponto a ponto. Está em inglês. Vamos lá. Comunicações entre processos. Só tem que entender o que é um processo. Quando você chega lá no sistema operacional tem outra definição, mas nesse caso daqui a gente imagina um processo como se fosse um aplicativo. Vamos lá, imagine o Spotify. O Spotify, nesse caso, ele é um processo, ele é uma aplicação. Aí o que acontece? O processo, ele cria uma mensagem e envia aquela mensagem. Então, o processo, quando se comunica com a rede, ele quer uma informação ou ele vai enviar informação. Então, ele cria uma mensagem e envia aquela mensagem. Aí tem a subdivisão entre o processo cliente e o processo servidor, que é a aplicação. Aquele que inicia a comunicação, ele é o processo cliente, e aquele que espera ser chamado é o processo servidor. O processo, quando eu falo, é aplicativo, é só o nome só. Aplicação, aplicativo, a gente está na camada de aplicação. Uma observação importante: processos, programas e aplicativos, eles não são executados no núcleo da rede. Ou seja, não importa o que está acontecendo no núcleo da rede. Para ele só importa o que está acontecendo na borda da rede. Está só retirando esse fato daí. Sockets. Tem aqui a definição de socket, que é a interface de software que permite a comunicação entre processos e a rede, entre os processos e a rede. Ou também é a API entre uma rede e o processo. Aí a pessoa chega aqui e olha para isso daí, meu irmão, não estou entendendo não. O que é que está acontecendo aí? O que é que está escrito aí? Se não que é interface de software, o que é que está acontecendo aí? O que é API? Vamos lá, a gente vai destrinchar tudo isso daí. Vamos melhorar a definição. O que é interface e interação? Uma colinha aqui para ajudar a entender melhor. Interface, a gente tem que entender o que é interface e o que é interação. O que é interface? Ele é responsável por ligar, juntar ou conectar, tudo sinônimo, física ou logicamente, duas partes do sistema que não se conversam. Ou seja, a interface junta o que não se conversa. Tem uma parte e outra parte, e tem duas aplicações, elas não estão se conversando, e então a interface ela é responsável por ligar
esses dois processos, esses dois programas. Interação é a comunicação propriamente dita. Então, o que? A interface é responsável pela ligação e a interação é a comunicação. É a ligação com a comunicação. Pronto. Simplesmente isso daí. Aí vamos lá. Teve outra definição que é a API. A gente chega aqui no Google, não sabe o que é, digita API. Aqui, ó. Application, Programming, Interface. Aqui, interface novo. Né? Que é a API. A API, ela são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos. Então, a API, como foi dito aqui, é uma interface com um protocolo. Entendeu? A interface ela comunica dois, deixa eu ver, eu acho que é processo. Duas partes dos sistemas que não se comunicam, então ela faz essa ponte e a API faz essa ponte com alguns protocolos, alguns padrões que são estabelecidos nessa API. Então, a gente sabendo de tudo isso daí, vamos entender melhor o que é socket. Aquela definição padrão e vamos lá entender o que é socket aqui. É o mecanismo que permite comunicações entre aplicações. É o ponto final de uma aplicação. Então, tem aplicação, tem todos os processos, tem tudo que ocorre dentro dela. Ela guarda informação em um local, lê de outro, faz algumas coisas, chega lá, enfim. Aí, para ele enviar essa informação para a rede, o ponto final daquela aplicação é o socket. Aí, imagine o socket como se fosse uma porta. E você, o processo, quer enviar ou receber uma correspondência para essa rede, ele precisa passar pela porta. Aquele exemplo que foi dado no começo do cliente servidor querendo enviar informação. Então ele faz tudo que ele tem que fazer aqui, escrever a mensagem, pegar a carta, um montão de coisa que ele tem que fazer aqui, ele faz aqui dentro. Mas para ele enviar essa informação, ele tem que passar por uma porta para ele se comunicar com a rede, a parte de fora. Então, esse carinha aqui é como se ele fosse o processo. Imagine esse cara como se fosse o processo cliente. Chega aqui, o processo abre a porta, né, para poder se comunicar, porque o carteiro está do outro lado. O que, é que ele está fazendo ali, o carteiro não sabe não. O carteiro só pode pegar quando a porta está aberta lá, né? Pegar não, né? Receber, né? Porque a gente vai lá, a gente é que vai enviar. Vamos lá, continuar. Sabendo disso, a gente tem que endereçar os processos. Lembra aqui no começo do exemplo que ele escreve a mensagem, mas ele tem que escrever para quem? Para o destinatário. O destinatário está onde? Como é que o carteiro vai saber onde é que vai chegar? A gente coloca o CEP e o apartamento, né? Aí nesse caso aqui o CEP seria o número IP, o endereço IP que a gente tanto conhece, e o número da porta. Aí a gente chega aqui, número IP, eu acho que a pessoa sabe, né? Aqueles 32 bits, aquele negócio de 8.8.8.8, tem esse número daqui, né? Isso é IP, o cara chega aqui, número da porta, como assim? Aí a pessoa chega aqui, o que é o número da porta? Identificação do processo receptor. O processo receptor, quando está falando, é o processo servidor que vai receber. Porque a aplicação, por exemplo, a pessoa chega aqui, tem o sistema operacional aqui. O sistema operacional ele tem várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Tem vários, eu vou colocar aqui exemplo: Spotify, Chrome, deixa eu ver outro, Chrome, deixa eu ver, LOL, por exemplo, LOL, aqui. Aí o LOL, por exemplo, usa o protocolo, LOL não, Chrome usa o protocolo HTTP,
Spotify chega lá, usa o protocolo DNS, por exemplo, HTTP. Esse protocolo a gente vai ver direitinho. Eita, tem, sei lá, Chrome, a pessoa vai enviar um Gmail no Chrome, vai usar o FTP, aí vai lá o LOL, vai usar, deixa eu ver, vai usar outro tipo de conexão, outro tipo de protocolo, enfim. Aí chega, imagine que o sistema operacional está lá escutando a mensagem. Aí chega uma mensagem para ele, né? Chega uma mensagem. O sistema operacional aqui é Linux ou Windows ou macOS, enfim. Aqui chegou uma mensagem do sistema operacional. Ele vai enviar para onde, né? Tá aqui. Imagine que ele vai enviar para o Spotify. Então, imagina que essa mensagem vai ser enviada para o Spotify. O Spotify ele tá querendo receber uma mensagem do com o protocolo HTTP. E como é que ele vai saber que essa mensagem vai ser enviada para o Spotify, né? Aí vamos lá, o Spotify ele tá ouvindo, ele abre um socket, ele a porta, ele é o aplicativo, ele tá aqui no mundinho dele aqui. Ele vai, aí o que é que vai permitir a comunicação entre o sistema operacional e o aplicativo, o processo, é o socket. Chega aqui, tem a portinha e vai identificar onde é que vai essa informação. Então chega aqui a cartinha. Essa cartinha é para ser enviada para onde? Aí vamos lá, tem um númerozinho que é dado, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 1300. Aí esse 1300 é esse socket daqui. 1300 chega lá no sistema operacional, tá bom. A porta 1300. É esse socket daqui que está aberto. Envia para cá. Agora se fosse o 80, aí vai para cá. Opa, 80 vai para cá. O sistema operacional ele vai gerenciando isso daí. Aí aqui tem as portas, né? Aí a aplicação vai atender uma porta em específico, por exemplo, 3306, 80, 443, 25, 22, 53. E cada uma dessas daqui atende a um serviço diferente. HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, DNS. A gente vai entender melhor tudo isso daqui depois. Aí tem outra curiosidade também. O sistema operacional ele entende as primeiras 1024 portas, as primeiras 1024 portas da 1 até a 1024, ou é 1023, não lembro. Mas a primeira 1024 portas, são 1024, elas são fechadas, fechadas não, elas são reservadas. Aqui, reservadas para protocolos bem conhecidos. Por exemplo, HTTP, vocês que todo mundo conhece, o HTTP, ele, a porta reservada para ele é a porta 80, protocolo SSH é para a porta 22, o protocolo HTTPS tem a ver com segurança, security, né? Acho que é assim. É 443, né? Tem outras aplicações que elas utilizam por padrão uma porta, né? Mas ela não é reservada. Quando é acima de 1024,
1025, 1026, ela não é mais reservada, mas tem alguns serviços, por exemplo, o MySQL, que é aquele serviço de banco de dados, ele utiliza a porta 3306, mas essa porta não é reservada. Sim, e o computador ele tem em torno, acho que são 65 mil portas. Aqui, 65.536. A pessoa precisando no Google aqui. 65.536 portas disponíveis. Sabendo disso, aqui a gente vai ter o exemplo de endereçamento de um processo. Para a pessoa endereçar, tem que ter o IP e tem que ter o número da porta. Vou anotar aqui também. Tem que ter o que? O endereçamento é o IP e o número da porta. IP e porta. Para conseguir endereçar, tem que ter esses dois aqui, IP e porta. Vamos lá. Tem um programa aqui que foi feito aqui, que eu escrevi aqui. Aí, para executar ele, a gente tem que iniciar o programa PHP. PHP é uma linguagem, né? A linguagem é não. É PHP, é. Aqui, ó. Uma linguagem interpretada aqui, o PHP. Só que eu vou iniciar o programa PHP. Então, eu chego aqui, vou iniciar aqui. Vou iniciar o programa PHP com esse comando daqui, né? Tem que instalar o PHP e etc. Mas aqui é só para exemplificar. Não precisa fazer aí não. Vamos lá. Para iniciar php-s, né? Que é o servidor. E o endereço, que eu vou colocar o localhost, que é o meu computador. 2.8000. Isso daqui seria esse localhost 2.8000, seria a URL. Quando a gente digita a URL, tem aquele http, dois pontos, blá, 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 blá. No finalzinho da URL, quando a gente coloca dois pontos, tem o número da porta. Então vamos lá. Localhost 2.8000, né? Eu vou iniciar o servidor aqui. PHP-s localhost 8000, tá aqui na pasta, né? Aqui tem um código em si, tem um código feito aqui. Então não é qualquer coisa não, a pessoa chega, como vocês estão no primeiro período, vamos primeiro entender como funciona, né? Mas esse código daqui é feito no Svelte. Instalei o Svelte, chegou aqui, tem algumas funções para adicionar, remover, ler, o que é que está acontecendo. Vamos lá. Sim, e o socket está fechado aqui. O socket ele inicialmente está fechado, a porta está fechada. Aí, quando a gente coloca php-s localhost aqui, a gente abre a porta, a gente tem um servidor, o servidor tem que estar com a porta aberta, né? Lembra daquela metáfora que foi feita do carteiro e do destinatário aqui? Ele tem que estar com a porta aberta escutando, ele tem que estar esperando. Então a gente abre o, o a gente abre essa porta daqui, a gente abre esse socket. Ele inicialmente estava fechado, agora a gente abre ele. Se não me engano, tem um comando, deixa eu ver aqui. Né? Não, acho que é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem esse daqui, eu vou abrir um novo. Desligado no meio da gravação aqui. Tá explicando aqui o que é que esse comando netstat faz, né? Netstat tam, que ele basicamente
ele informa as portas que estão abertas. E vamos lá entender como é que funciona, né? Vamos lá. Informa as portas que estão abertas. Aí eu queria mostrar o código, né? Eu vou aqui rodar o... Mostrar o código não, né? Eu vou... Acho que já estou rodando já. Aqui. Né? Aqui eu estou rodando com Svelte. A pessoa coloca... Instala Svelte, etc. Vocês vão ver melhor isso aí depois. Tem outra disciplina para vocês verem. Tem aqui o em PHP, né? Vocês vão ver na disciplina de Web 1. No próximo período. Eu fiz um CRUD, que é Create, Read, Update e Delete. São essas 4 operações. Aqui. Aí vamos lá. Quando a gente inicia o acesso, a gente tem que apertar F12, né? Você chega lá e aperta F12 para ver ferramenta de desenvolvedor. Inicialmente está aqui em Elements. Você vai lá e procura Network. E aperte All. Aqui, iniciando a página de novo, né, a gente consegue ver os pacotes que são trafegados na rede. Não importa o que está escrito aqui para vocês inicialmente, como essa daqui é a monitoria de redes, tem que entender como é que funciona. Lembra daquela história de arquitetura cliente-servidor, que eu chego lá e faço um request, tem um response. Nesse protocolo HTTP, o request é o GET. Vai ter outros vídeos para explicar melhor como funcionam esses protocolos. Mas vamos lá, inicialmente nesse protocolo HTTP tem um GET e tem um POST. GET é request, POST response. Vamos lá, lembra o que eu disse? Para endereçar o processo, a gente precisa do cadê aqui para colocar? Aqui é o IP e a porta, né? Deixa eu ver o slide certo que tem isso daí. Aqui. Precisa do IP e da porta, do número da porta. Aqui. Tem no HTTP o IP, 2 pontos, e o número da porta aqui, 5173. Aquele do localhost. Tem o IP aqui, né? Aqui tá remoto, né? Então tem o IP. Aqui também é o localhost, né? E tem a porta que é 8000. Bem de tudo isso daqui, a gente vai fazer uma pesquisa no Google Sala de Aula, por exemplo. Chegar aqui, né? Eu vou pesquisar de novo aqui. Aí essa pesquisa, quando eu apertei aqui Sala de Aula no Google, o que ele pesquisou? Tem a URL, né? Do request. Aquela história do request aqui. Aqui, ó. Tem um response também, porque ele me retornou. Mas vamos se preocupar só com o request aqui. Request tem um endereço, IP e o número da porta 443. Tá vendo? A gente tá vendo na prática. Vocês podem ver na prática essa parte de redes. Estão fazendo isso daí, colocando endereço IP e o número da porta. Endereço IP e número da porta. E aí, colocando F12 quando a gente for pesquisar. Aí vocês vão ver os pacotes. Aí o número da porta já foi explicado já. O que são endpoints? É praticamente isso aí que eu falei. Endpoints é a URL ou IP porta. Né? IP e porta, isso aqui foi dito. Isso é endpoints, são dispositivos da borda da rede que estão conectados numa rede. Dispositivos da borda da rede são o que? Computador, servidor, todos esses daí. O núcleo da rede, para relembrar, o núcleo que não é algumas características como endpoint, o núcleo da rede é aquele roteador, switch, que é dispositivo de acesso, enfim. Tá na borda é o que não são esses dispositivos daí. O que não fazem o que esses dispositivos fazem. Quando eu estava pesquisando para fazer esse slide, tinha algumas dúvidas na internet acerca da diferença entre endpoint e API. Caso vocês também tenham, vamos tirar essa dúvida daí, né? Essa que é recorrente na internet. O endpoint ele seria a URL, né?
URL é aquilo ali que a gente dá aqui, ó. Pra gente ver aqui direitinho. Vamos lá. URL é o que a gente digita aqui em cima. Por exemplo, aqui é HTTP. Eu copiei aqui, request URL. E chego aqui na hora de pesquisa e coloco a URL. Ele vai dar isso aqui. Vamos lá. Endereço eletrônico que permite que o site ou blog seja encontrado na rede. Então é o endereço, a URL. A URL tem aquela subdivisão, né? Que tem o protocolo, tem um montão de coisa. E o endereço de onde ele é achado no servidor. Por exemplo, aqui a URL tem o endpoint aqui, né? Isso aqui é um endpoint. A gente também pode pesquisar por isso aqui. Enfim, vamos lá, né? Endpoint é URL. A API são os processos que permitem a comunicação entre dois componentes do protocolo. Então, esses dois componentes podem ou não ser endpoints. A API pode comunicar dois endpoints, entendeu? Pronto, analogia. Aí eu coloquei aqui, usando a analogia inicial do carteiro, o endereço do remetente, ou seja, o cliente, é um endpoint. A API é o carteiro. Pronto, pois ele é responsável pela comunicação. Tem algumas referências que eu coloquei aqui no final do slide, que seria um livro de Kuroz e rede de computadores. Pode também pesquisar o rede de computadores de Tannenbaum também. Para falar sobre sockets, para ver direitinho o que são sockets, processos, tem esse livro de Tannenbaum, que se chama Os Operacionais Modernos, recomendo também lerem. E alguns desses links são para informar alguns conceitos que foram vistos para construir esse slide. Por exemplo, o que é interface, só que aqui é interface com, né? Tem outra coisa aí. Mas o conceito base, interface, o que é endpoint, a diferença, justamente já tinha no Stack Overflow. É importante vocês darem uma lida, né? Reiterando, no livro de Kuroz e de Tannenbaum, o que vocês preferirem. E nesse livro também, Tannenbaum, de Sistemas Operacionais, vai ser importante na continuidade do período. Bem, entramos em outro momento. Muito obrigado e até a próxima.